Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Quem achou, diga amém. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro, repita após mim, então disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus amados, quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, no Novo Testamento inicia-se com os 4 evangelhos. São eles o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Uma pergunta que todos nós já fizemos e quem ainda não fez, ainda há de fazer. É por que as histórias, os milagres, os feitos, os prodígios, as maravilhas de Jesus, que estão escritos no Evangelho de Mateus, também se repetem no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas e algumas no Evangelho de João? A resposta é que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para um determinado povo, para o povo judeu. Tanto é que o evangelista Mateus começa a escrever o Evangelho falando sobre a genealogia de Jesus. Por quê? Porque todo judeu, quando ele escuta falar de alguém, ele quer saber a descendência, quer saber a genealogia, quer saber a raiz semítica deste alguém. Então o evangelista Mateus, ele se preocupa em dizer para os judeus a genealogia. Por quê? Para mostrar que Jesus tinha descendência, que Jesus tinha genealogia, que Jesus tinha raiz, que Jesus era o Messias. Quando nós percebemos no Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu para os gentios, para os gregos, Lucas que não foi contemporâneo de Jesus, mas ele foi contemporâneo de Paulo. Lucas, ele era historiador, ou seja, além de médico, ele também era uma espécie de repórter. Ele ia até as pessoas, colher informações, quem sabe até das pessoas que receberam os milagres de Jesus. Então, Lucas, ele tem um intuito no seu evangelho de mostrar para os gregos que Jesus era Deus e que também Jesus era o homem perfeito. Por quê? Porque os gregos, eles tinham uma ideia, uma mitologia, de encontrar o homem perfeito. Então, Lucas, ele mostra para os gregos que Jesus é o homem perfeito, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele não tem mácula, ele não tem mancha, ele não tem defeito, ele é santo. O Evangelho de João, nós falamos que é o Evangelho espiritual, é um Evangelho chamado universal também, porque ele foi escrito para a igreja, para os novos convertidos. O Evangelho de João é chamado de espiritual, porque o evangelista e também apóstolo João, que não só escreveu o Evangelho que leva o seu nome, mas escreveu a primeira epístola de João, a segunda e a terceira, e o livro de Apocalipse. O evangelista João, vocês percebem que no início do seu evangelho ele começa já exaltando Jesus como Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aleluia!
Já o Evangelho de Marcos, que é o que eu quero me basear nessa noite para trazer a palavra ao coração dos irmãos, é o evangelho mais reduzido de todos, são 16 capítulos. Um terço desse evangelho, que são 5 capítulos, são para falar da última semana de Jesus na terra. A passagem, o texto que nós lemos, está incluso nesses 5 capítulos. O evangelista Marcos, que escreve para os romanos, acerca de consolar os romanos. Por quê? Porque os romanos estavam se convertendo a Cristo e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afrontados, estavam sendo oprimidos. Então Marcos escreve o Evangelho para consolar os discípulos. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós vemos as ações de Jesus, sempre Jesus fazendo, sempre Jesus. O Jesus que eu quero pregar para vocês, falar para vocês essa noite, é um Jesus que faz, é um Jesus que opera, é um Jesus que transforma, é um Jesus que restaura, é um Jesus que santifica, é um Jesus que purifica, é um Jesus, enquanto você está aqui adorando Ele na casa dele, Ele está tocando lá. Enquanto você glorifica Ele aqui dentro, Ele visita lá. Enquanto o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações aqui dentro, o Espírito Santo de Deus está trabalhando lá, convencendo quem precisa convencer lá. Então eu venho aqui para te dizer nessa noite, não se preocupa com quem ficou em casa, porque Deus está cuidando de você e está cuidando de quem ficou. Eita, Deus maravilhoso. Glorifique, então adora a Deus aqui, que Ele vai visitar lá. Ele é fiel. Santo é o Senhor. E quando nós falamos de Jesus, nós sabemos que Jesus, Ele é o tema central da Bíblia. Os judeus, eles creem nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, ou o Pentateuco, no grego. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos Jesus como a descendência da mulher. Nós olhamos para o livro de Levíticos, nós vemos no livro de Êxodo, nós vemos Jesus como Cordeiro Pascual. Quando nós olhamos para o livro de Levíticos, nós vemos Jesus como o sacrifício expiatório. No próprio livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12, há uma promessa de Deus para nossas vidas, que diz assim: eu estarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 28, Jesus está sentado com os discípulos, ele toma o cálice, rende graças ao Senhor e diz: esse é o meu sangue do Novo Testamento. Ou seja, aquilo que falaram de mim está se cumprindo hoje, eu estou no meio de vocês. Você crê que o mesmo Deus que falou isso para os discípulos está aqui no nosso meio? É o Espírito Santo que está aqui trabalhando em nossos corações. É Ele que está convencendo o homem de todo o pecado. É Ele que vai convencer. É Ele que vai tocar. Se você crê assim, dê o seu maior glória para Ele. Santo é o Senhor, ó Pai. No livro de Números nós vemos Jesus como a rocha ferida. Aquele que iria ser transpassado, que iria ser humilhado pelas nossas vidas. No livro de Deuteronômio nós vemos Jesus como o profeta. Então, essa igreja é uma igreja bíblica, nós não temos dúvida de quem é Jesus. Mas eu quero falar também de um servo do Senhor, chamado Pedro. Nós estamos hoje num culto de missões, cujo tema dessa mensagem que eu venho trazer para os corações dos irmãos é a vida e o ministério de um missionário. Então, irmãos, guarda isso no seu coração. E eu quero que você guarde outra coisa, que quando nós enfatizamos, nós lemos aqui no início, que Jesus voltou, deixou os discípulos orando e vigiando. Quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Mas ele não se dirige a palavra nem a Tiago, nem a João, mas ele se dirige a palavra a Pedro. E eu quero falar deste homem chamado Pedro, e quero que você preste bem atenção que hoje, nessa noite, quem é Pedro somos nós. Quando nós falamos de Pedro, eu falo da minha vida, falo da vida de vocês também. Só que para falar de Pedro, eu não posso falar já da sua idade adulta. Nós temos que entender a vida de Pedro desde a sua infância. E quando nós falamos de infância, todos nós aqui tivemos uma infância. Tem crianças aqui ainda, estão passando por esse período. Mas quem já passou vai entender que na infância, muitas pessoas tiveram a sua infância marcada.
Por exemplo, teve pessoas que tiveram dificuldade financeira, teve pessoas que tiveram vontade de ter as coisas e os pais não puderam dar. Teve pessoas que sofreram violência sexual dentro de casa. Teve pessoas que realmente apanharam violência física. Ou seja, muitas pessoas que me ouvem podem ter passado por algum desse tipo de problema. A vida de Pedro também foi marcada na sua infância. Um judeu, homem, na sua infância, até os 5 anos de idade, ele ficava com os pais, brincava com as crianças na rua, mas a partir dos 6 anos de idade, ele começava a ser levado à sinagoga para aprender com os mestres e doutores da lei acerca da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que eu citei aqui. Essa criança era levada por um ajudador, que todos os dias ia buscar ela na casa dos pais e levava lá para a sinagoga, e depois deixava em casa. Chegar aos 12 anos de idade, nós brasileiros, quando nós atingimos a maioridade, é com os 18 anos. Mas um judeu não. Um judeu, ele atingia a maioridade, o homem, dos 12 para os 13, e a mulher dos 11 para os 12. E quando chegava nesse período de completar, para passar para a maioridade, essa criança era levada para um ritual chamado Bar Mitzvah. Nesse ritual era chamado todos os amigos, todos os parentes, para participar. E nesse ritual, o judeu que estava ali dirigindo na sinagoga fazia algumas perguntas, ou o doutor da lei fazia algumas perguntas para esse jovem que estaria se tornando ali adulto. E essas perguntas eram acerca da Torá, ou seja, ele tinha que citar como está idêntico o capítulo e o versículo. Se ele citasse de forma certa, ele serviria para ser doutor, ele serviria para ser mestre. Agora, se ele respondesse de forma errada, não serviria para ser doutor e não serviria para ser mestre. Então, ele ia trabalhar nos empregos do pai ou na empresa da família, ia constituir família, ter filhos. Ia ter uma vida normal, mas não servia para ser doutor nem mestre. Só que o que me chama a atenção, irmãos, eu estou construindo a mensagem, o que me chama a atenção é que quando nós vamos ler sobre Pedro, no capítulo 1, versículo 16 do Evangelho de Marcos, nós não vemos Pedro no culto, nós não vemos Pedro adorando a Deus no culto, na sinagoga, nós não vemos Pedro adorando, ajoelhado, ou louvando a Deus, ou orando. Nós vemos Pedro dentro do barco, e junto com o seu irmão André, quem sabe ali lavando as redes ou pescando. Vocês têm que entender então que Pedro não serviu para ser mestre e não serviu para ser doutor, ou seja, ele foi rejeitado. O que aconteceu com essas pessoas que sofreram isso na infância, que eu disse, é que nos psicólogos, segundo os psicólogos, as crianças passam por isso, elas não vão colher tudo isso na infância, elas vão colher isso aí na vida adulta, na fase adulta. Ou seja, olharam para a vida dessas pessoas e falaram assim: você não vai ser nada, você vai ser um rejeitado, eu te rejeito, na minha mão você não vai ser nada, quando você crescer você não vai ser ninguém. Foi isso que falaram para essas pessoas que sofreram isso que eu disse. Quem teve o privilégio de nascer num berço cristão, ser orientado, ser cuidado, teve o privilégio. Mas quem não teve hoje carrega as marcas, então tem problema de relacionamento, depressão e não consegue arrumar emprego, tem dificuldade de se relacionar com a sociedade. Mas hoje é noite de cura, hoje é noite que pessoas que entraram assim aqui, pessoas que sofreram dessa maneira aqui, vão sair diferente para a glória de Deus, porque nós sabemos que no Evangelho de Marcos, quando Pedro e André estão lá no barco, Jesus chega na beira da praia, vocês conhecem, ele fala: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. E eles seguem sem falar nada. Mas vocês sabem que André, ele era discípulo de João Batista. Ou seja, André estava ali acompanhando o batismo das águas para o arrependimento, que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E vocês sabem que João estava batizando no Rio Jordão. Então, enquanto ele batizava, ele estava também pregando e dizendo que viria um após ele, que era maior do que ele não era digno de desatar as alpacas dos seus pés. Enquanto ele fala isso, vocês
conhece, ele avista um varão de branco vindo de encontro com ele, e ele diz, aponta para esse varão e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Esse Cordeiro se aproxima, pede para ser batizado por João Batista. Quando ele é batizado, o Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e uma voz brada do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu estou sentindo graça de Deus aí. Eita Deus! Meus amados, enquanto ele está falando isso, o coração de André está se enchendo. E como o irmão quer sempre bem para o outro irmão, ou pelo menos deveria ser assim, ele está pregando dentro do barco para Pedro. Eu vou conjecturar para você entender. Pedro, eu estava no Rio Jordão e você não sabe o que aconteceu. João Batista estava pregando para o arrependimento. Enquanto ele estava pregando e falando que viria um após ele, que era maior do que ele não era digno de desatar as apacas dos seus pés, de repente avistou um varão de branco e ele disse que era o Cordeiro de Deus. Ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele, uma voz bradou do céu e disse: esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Enquanto eles estão dizendo isso, meus irmãos, quem vem na praia? Quem avista na praia? O próprio Jesus. Então, o que acontece? Quando Jesus se dirige a palavra a Pedro, ele diz: vinde após mim, eu farei de pescadores de homens. Sabe o que aconteceu com Pedro ali naquela hora? Quem foi rejeitado, sabe o que é ser valorizado pelo menos uma vez. Ele tinha sido rejeitado por quê? Ele tinha amor à palavra, mas falaram para ele que ele não ia ser mestre e não ia ser doutor. Aí chega alguém que ele ouviu falar, que era Cordeiro de Deus, era o Messias, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, uma voz do céu dizendo que ele era o Filho amado. Ele olhou e se sentiu importante, e quando a gente é chamado pelo nome, a gente se sente importante, o nosso coração começa a bater mais forte, e a gente começa a falar: eu Senhor, mas eu não tinha valor, o mundo me rejeitou, na minha infância falaram que eu não ia ser nada, eu cresci, estou cheio de problema. Aí você pisou aqui nessa igreja, Assembleia de Deus, Parque das Nações, Jesus disse para você assim: vem aqui, vem que eu estou de braço aberto, o mundo te rejeitou, mas eu não te rejeito, eu vou fazer de você um missionário da minha obra. Eita Deus! Adora Ele. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Depois de um encontro desse, Pedro segue e não fala nada. Ele e seu irmão André. Mas o que acontece, irmãos? Eu estou falando da minha vida e estou falando da sua. Estou falando de Pedro, estou falando de nós. É que no início do nosso ministério, você que é missionário também, aproveitando este culto, no início do ministério nós criamos na nossa mente que tudo vai dar certo, que nós vamos alcançar. Você vai sim, mas você vai ter coisas no meio que vai acontecer. Eu separei alguns pontos na trajetória de Pedro, que talvez pode estar acontecendo na sua vida também. Pedro, quando ele começa a seguir a Jesus, o primeiro problema que Pedro, um missionário, enfrenta é problemas na sua casa. Eu sei que muitas pessoas aqui estão enfrentando problemas na sua casa, assim como eu também. E a primeira coisa que Pedro passou foi o problema dentro da sua casa. Só que o que acontece que muitos de nós é que a gente começa a seguir a Jesus e a gente acha que a gente abriu a porta do nosso coração, mas acha que a gente não abriu a porta de casa, talvez, para Jesus entrar. O que acontece é que quando Pedro e Jesus e os discípulos chegam na casa de Pedro, ele começa a contar para Jesus como se Jesus não soubesse. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui nessa noite e acham que Jesus não sabe dos problemas dela, não sabe dos problemas dele. Aí Pedro se dirige a Jesus e diz: Senhor, nós vamos ter que nos servir aqui. Aí Jesus: o que está acontecendo na sua casa? A minha sogra está enferma. Jesus: onde ela está? Ela está deitada, com febre.
A Bíblia diz que Jesus pegou na mão da sogra de Pedro, colocou ela de pé e ao mesmo tempo ela começou a servir eles. Ou seja, Jesus te resgatou do mundo, Jesus te resgatou do lamaçal do pecado, não foi para você ficar parado, não foi para você ficar acomodado, mas foi para você servir a Ele, foi para você fazer a obra dEle. Missionário, você foi chamado para fazer a obra de Deus. Esse ministério foi chamado para fazer a obra de Deus, e é nítido a obra de Deus que Deus tem feito aqui neste lugar. Quando eu entrei aqui alguns meses atrás, Deus fez a obra na minha vida. Eu nem imaginava que eu estaria aqui. Hoje eu estou aqui para contar o testemunho, porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer, irmãos, que no dia mais difícil da minha vida foi segunda-feira passada. É quando eu ia pregar nesse mesmo dia. E de manhã eu encontrei com a minha mãe, que ainda estou morando com a minha mãe, mas Deus já preparou o apartamento, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou falando com a minha mãe, pela manhã, falando: mãe, eu vou para o centro de São Paulo. Ela falou: você vai demorar? Falei: não, mãe. Por quê? Não, porque às 14 horas eu vou no médico. Falei: tá bom, enquanto você voltar você me empresta o seu bilhete. Tá bom, mãe. Aí eu fui para o centro de São Paulo, voltei, quando eu cheguei, minha mãe, que estava fazendo as coisas dentro de casa, já não estava mais, estava acamada. Eu olhei e falei: mãe, o que a senhora tem? A senhora não vai no médico? Ela falou que não ia, falou que não aguentava de tanta dor. Eu perguntei: mãe, aonde está a dor? Aleluia. Ela falou: aqui, e pega toda essa região, vai do pé até a cabeça. Eu comecei a orar pela minha mãe, só que depois que eu orei, eu fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei no chão do quarto, orei e disse assim: Jesus, cura minha mãe. Porque desde criança, que eu me conheço por gente, minha mãe reclama de dor, minha mãe reclama de enfermidade, e hoje ela é tua serva, Senhor. Pega na mão dela igual o Senhor pegou na mão da sogra de Pedro, levanta ela dessa cama, Senhor. Oh, falei: Senhor, eu vou pregar hoje, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí eu fiquei dentro do quarto, orando e buscando a face do Senhor, porque eu ia pregar à noite aquele dia, numa campanha. Aí, de repente, eu saí do quarto, me arrumei, saí. Aí, quando eu encontrei, minha mãe já não estava mais no quarto, minha mãe estava na sala assistindo televisão. Eu já saí melhor, já saí mais feliz para pregar a palavra do Senhor. Hoje eu fiquei mais feliz ainda, porque minha mãe, ela estava de pé glorificando o nome de Deus. Lá em casa, fez um almoço, uma feijoada, eu me alimentei, dei glória a Deus e falei: obrigado, Senhor, porque minha mãe está de pé. Ou seja, quando você se preocupa em fazer a obra de Deus, Deus cuida daqueles que estão na tua casa. Quando você confia em Deus, Ele te socorre. Eita Deus, Tu és fiel, Pai. A segunda fase na vida de Pedro é o que nós também passamos, é a fase da tempestade. É aquela fase que nós passamos do nosso ministério, onde parece que tudo está dando errado. Vocês sabem que Jesus, ele depois de ter pregado para uma grande multidão, ele sobe para o monte para orar, e ele, sabendo que deu uma ordem para os discípulos, que eles fossem para o barco e que eles iriam passar para o outro lado, para Betsaida. Mas os discípulos obedecem, entram meio atemorizados, e quando eles chegam no meio do mar ou do rio, ali uma tempestade começa a acontecer, e os discípulos começam a ficar com medo, e o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, e uma palavra que eu gosto, que eu encontro muitas vezes na Bíblia, é que Jesus, ele diz para os discípulos: não temas, tem de bom ânimo. Eu vim aqui dizer para você que diante dessa tempestade que você está vivendo, diante dessa tempestade que você está enfrentando, Jesus está dizendo para você: não temas, tem de bom ânimo. Oh Deus, sabe por quê, irmãos? Porque desanimado a gente não vai para lugar
para nenhum lugar. Jesus está querendo só duas coisas de você nessa noite, para você se esforçar e não temer diante dessa situação. Faz a tua parte, faz o possível, porque o impossível quem vai fazer é Deus. Aleluia! Oh Deus! Eita Deus maravilhoso! É a parte da tempestade. Nessa tempestade, todo mundo vai olhar para Jesus e vai dizer, é um fantasma. Mas aquele que não espera ninguém falar, nós, Pedro, aquele que só quer ser o primeiro, é o ansioso dos discípulos, ele se dirige a palavra a Jesus. Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Vocês conhecem a passagem, essa é uma passagem muito conhecida. Pedro desce do barco, Jesus disse, vem. Pedro desce do barco, e essa imediação, que ele começa a olhar as circunstâncias, a tempestade ao seu lado e tem medo, e afunda, aí eu te pergunto, Pedro estava mais perto de Jesus ou do barco? Pedro estava mais perto do barco. Só que o que acontece, irmãos, quando a gente para perto do barco, a multidão está olhando para nós e está dizendo assim, ó, volta Pedro, volta porque você vai se afogar nesse mar, volta porque essa tempestade vai te afundar, essa tempestade vai te matar Pedro, volta, tentando até jogar boia para Pedro. Mas aí Pedro, ao invés de dar ouvido para a multidão, ele dá ouvido a Jesus e disse Pedro, ele clamou, Senhor, me ajuda. Sabe o que você tem que fazer diante dessa tempestade que você está enfrentando? Você tem que clamar o nome do Senhor Jesus, porque enquanto você clamar o nome dele, ele vai pegar você pela mão e vai te salvar dessa situação, vai te colocar de pé e ele vai te dar o livramento. Aleluia, Rabacirinash. Oh, Deus poderoso, Deus está trabalhando aqui, hein? Deus está trabalhando. Tem pessoas que entraram aqui aflitas, oh meu Deus. Então pessoas que entraram aqui sem saber o que fazer no meio dessa tempestade. Mas Jesus está dizendo, se você clamar, eu vou ouvir do céu, eu vou enviar o socorro. Se você clamar, eu vou enviar a providência. Se você clamar, eu vou ouvir a tua voz. Então não perca tempo aqui dentro. Se tiver que clamar, clame. Se tiver que adorar, adore. Se tiver que mandar o seu maior glória, mande. Se tiver que mandar o seu maior aleluia, não fique calado, porque Jesus vai socorrer gente aqui hoje. Deus fiel. Na tempestade, vocês sabem que Pedro está agora de pé com Jesus. Aí eu te pergunto, como é que eles voltaram para o barco? Das duas ou uma, ou ele voltou no colo de Jesus, que Jesus é cuidadoso, irmãos. Quando a gente não sabe andar, ele pega a gente no colo. Quando a gente não sabe caminhar, ele fala, vem aqui no meu braço que eu te carrego. Você não vai nem sentir o que está acontecendo nessa tempestade, porque é eu que vou te levar. E aí você pensa, não, então não vai no braço. Ou seja, não foi pegado no braço de Jesus, não foi no colo. Então você vai ir pegado na mão e aprendendo como é que anda na presença de Deus. É um passo por vez, assim, Pedro. Devagarzinho, Pedro, igual criança. Mas você vai chegar lá. Você vai entrar dentro do barco e você vai ter história para contar. Você vai ter história, você é missionário, você vai ter história para contar, porque o teu testemunho vai alcançar muitas vidas aí fora. Aproveitando que é culto de missões, ontem eu estava lá no viaduto do Bresser, em São Paulo, também embaixo da ponte, entregando algumas marmitas, entregando algumas sopas, cobertores e também algumas roupas. Aí eu vi aquelas pessoas, aquela situação, mas as pessoas agradecendo, nós fazendo a obra de Deus, e é isso que nos enche o coração, não é dinheiro, o que enche nosso coração não é ego, não é muitas vezes luxo, não, o que enche nosso coração é ver pessoas sendo abençoadas, e aquele alimento sendo entregue, e você podendo fazer uma oração, e levando uma palavra de Deus. Quando eu vi aqui, eu lembrei nos slides passando, é isso mesmo, esse é o caminho de um missionário. A terceira fase de um missionário é o momento da dúvida. É o momento da que todos nós aqui já passamos.
Ou tem pessoas que podem estar aqui, um monte de ponto de interrogação na sua cabeça. O que está acontecendo comigo, Senhor Jesus? Por que de tanta luta? Por que de tanta aflição? Eu não estou entendendo nada. É o momento, em João capítulo 13, que Jesus está com os discípulos, sabendo que era chegada a sua hora. Então, Jesus ele faz algo diferente, que os discípulos não esperavam. Jesus, um judeu, ele tinha um manto sobre si e uma túnica por baixo. Jesus, ele tira esse manto e ele cinge os lombos com a toalha. Só que os discípulos pensam, Jesus vai dormir ou Jesus vai tomar banho. Porque todo judeu que tirava o manto, ele ia ou dormir ou tomar banho. Jesus tira o manto, coloca nos lombos uma toalha, deita água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí ele vem lavando os pés dos discípulos e aquele que é eu e que é você, questiona, é cheio de dúvida, cheio de ponto de interrogação na cabeça e fala para o Senhor Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? Ele pergunta, ele questiona Jesus, o Senhor Jesus responde a ele, o que eu faço agora você não sabe, mas futuramente você vai saber. É por isso que você que está cheio de dúvida, cheio de ponto de interrogação na sua cabeça, não sabe o que está acontecendo na sua vida agora, mas futuramente você vai saber que foi tudo para a honra, foi tudo para a glória, foi tudo para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra. Ei, Deus, Ele vai trabalhar. No meio dessa situação de dúvida, Ele vai esclarecer, mas é no tempo dEle. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é o Cronos, o dEle é o Kairos. Ele vai entrar na situação a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Continua firme, continua confiando que o Senhor vai dar o escape. O Senhor vai ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Pedro questiona e questiona de novo. Quem tem dúvida, tem muitas dúvidas também. E diz, Senhor, Tu lavarás os meus pés? Indignado. Por que Pedro fica indignado? É porque Pedro, quando ele olhava para Jesus, ele não olhava para Jesus como escravo. Porque lavar a pé dentro da casa de um judeu era coisa de escravo. Então todas as vezes que Pedro olhava para Jesus, ele não olhava para Jesus como escravo. Tudo bem que tem gente pensando que Jesus é escravo. Tem gente que pensando que se Jesus não fizer eu vou largar. Tem gente pensando que se Jesus não fizer eu volto para onde eu estava. Não é bem assim. Pedro ele questiona, mas ele olhava para Jesus diferente. Porque vocês sabem que certa feita, Jesus estava com seus discípulos e perguntou para os seus discípulos, o que dizem que eu sou? Os discípulos, uns falaram, dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu é um dos profetas. Outros dizem que o Senhor é o João Batista. Tá bom, mas e vocês? O que vocês dizem? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, aquele que não fica quieto, aquele que tem que falar primeiro de todo mundo, se dirige a Jesus e diz assim, Tu és o Cristo, é o Filho de Deus. Então todas as vezes que Pedro olhava para Jesus, ele olhava e falava, esse é o Cristo, é o Filho de Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a descendência da mulher, Ele é o Cordeiro Pascual, o sacrifício expiatório, Ele é a rocha ferida, Ele é o profeta, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor. Deus fiel. Então todas as vezes que ele olhava para Jesus, ele não olhava para Jesus como escravo, mas Jesus diz assim, se você não deixar eu lavar os seus pés, irmãos, se você não deixar eu lavar os pés, não tem parte comigo. Mas uma coisa que Pedro fez, que nós precisamos fazer, e logo, é se arrepender e rápido. Pedro ele entende e automaticamente ele fala, Senhor, lava não só os pés, mas lava minhas mãos, lava a cabeça, lava o corpo todo, Senhor. Aí o Senhor fala assim para ele, Pedro, aquele que foi banhado nas águas, tão somente é necessário lavar os pés, porque de resto todo está limpo, todos estão limpos. Menos um, Judas, que ia o trair. Então essa parte da dúvida, Jesus vai esclarecer. Agora a quarta fase é a parte onde Jesus não quer ensinar milagres para os discípulos.
aonde eles não estão no meio de uma tempestade, eles não estão no meio do mar, aonde não tem agora dúvida, aonde Jesus quer extrair o melhor dos discípulos. Porque é no jardim do Getsemane que nós lemos o texto. No jardim do Getsemane, que também é chamado de lugar da prensa, tinha muitas oliveiras, aonde também tinha muitas moendas. Era colhida as azeitonas, colocadas a moenda, e extraído o azeite. Ali Jesus queria extrair o melhor dos discípulos. E o que ele diz para os discípulos? Fiquem aqui, que eu vou mais adiante orar. Vigiem, fiquem aqui vigiando. Quando ele volta, ele não se dirige a palavra para Tiago, nem para João. Ele se dirige a palavra para Pedro. Por quê? Porque Pedro prometeu para Jesus que, se possível, ia morrer com ele, ia dar a vida por ele. Então Jesus ele foi cobrar de quem prometeu. O que acontece? É que Jesus vai cobrar de gente que promete. Prometeu para Jesus, agora vai ter que cumprir. Aí Jesus pede para orar, ele vai mais à frente e ele vai num tiro de pedra. Ou seja, ele não foi muito longe. Ele foi para um lugar que os discípulos conseguiam olhar para ele ainda. Só que os discípulos dormiram, porque o que dava prazer para Jesus, na oração ao Pai, dava sono nos discípulos. E o que acontece, irmãos, é que quem tira o olhar de Jesus dorme. É por isso que tem muitas pessoas que dormem. Na igreja, o culto está acontecendo, a palavra, o louvor, mas está dormindo. Está pensando nos problemas lá em casa, aonde tinha que estar prestando atenção em Jesus. Aí o que acontece? Essas pessoas tiram o olhar de Jesus e dormem. Aí Jesus volta e cobra de quem? De Pedro. Só que aí Jesus alerta eles. Vigiem e orem para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por que tem muita gente caindo hoje, irmãos? É porque deixaram de vigiar e deixaram de orar. Ah, pastor, mas aí a carne é fraca. Pastor, eu não consigo. Você está vigiando, irmão. Você está vigiando, irmã. Você está orando. Ah, não estou, pastor. Então, por que isso que você está caída? Mas hoje você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui com aliança, com propósito com Deus. Você vai sair daqui entendendo que você tem que vigiar mais e orar mais. O seu espírito vai ser fortalecido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e a sua carne vai ser reduzida até o pó. Jesus vai mais à frente novamente, deixa os discípulos orando. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo novamente. Aí Jesus fala, agora basta, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para vigiar, irmãos. Vai chegar uma hora que ficar brincando com o Senhor não vai adiantar. Vai chegar um tempo que não vai ter mais jeito. Vai chegar um tempo que o Senhor vai vir buscar a igreja, aí vai ficar todo mundo se perguntando o que aconteceu. Não, eu quero orar, eu quero agora. Não tem mais tempo. Seu tempo já foi. Quando você estava lá no congresso, quando você estava no culto de missões, você ouviu, você foi alertado. Agora não tem mais tempo. Agora, irmãos, que os discípulos não têm mais tempo, nós vemos que Jesus alerta-os e diz que era chegada a hora dele. E assim chegada a hora, nós sabemos que Judas vem, entrega Jesus com um beijo, os soldados pegam Jesus, colocam as correntes já em Jesus para levar Jesus preso, e ali Pedro desembainha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E aí quando ele corta a orelha, Jesus diz e alerta Pedro, quando eu precisava de vocês para orar, porque eu estava sofrendo grande opressão demoníaca como ser humano, suou até gotas de sangue. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas como ser humano ele estava pedindo oração para os discípulos. Vocês tinham tempo para orar aquela hora que eu disse, agora não tem mais tempo. Quem vive da espada, Pedro, pela espada morrerá, guarda a espada. Ele restitui a orelha de Malco e agora ele é levado. Mas o que acontece, o que me chama a atenção, é que nesse momento que ele é levado, todos os discípulos fogem, inclusive aquele que ia morrer por ele, inclusive a Pedro. Porque tem hora, irmãos, que nós somos assim. Tem horas que nós somos como uma gangorra. Tem horas que nós estamos lá em cima e tem horas que nós estamos lá embaixo. Tem horas que nós falamos que nós vamos entregar o nosso coração, que nós vamos mudar, que nós vamos...
aí empolgação muitas vezes, aí quando vai ver, a gente está negando, a gente está blasfemando, a gente está deixando os caminhos por qualquer coisa, a gente está olhando para o ser humano, e aí os discípulos são levados, e a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 54, que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Ou seja, aquele que falou que ia estar perto, começa agora a seguir Jesus de longe. Aquele que falou que ia estar junto, começa a observar Jesus só de longe. Ou seja, tem muitas pessoas olhando Jesus de longe. Começaram até bem, no ministério, missionário, eu vou viajar, eu vou para baixo da ponte, Aí daqui a pouco começa a negar, começa a deixar de olhar para Jesus, começa a esfriar, e aí começa a observar Jesus de longe. Aí Pedro vai acompanhando Jesus de longe, Jesus é levado para o Sinédrio, e ele é passado ali por 6 julgamentos. O primeiro julgamento é o julgamento do sacerdote Anás, e depois pelo Caifás, depois ele é julgado pelo Sinédrio. Enquanto ele está sendo julgado, Pedro ele chega mais perto de um braseiro, onde estava ali todos se aquecendo. E ele começa a se aquecer, porque sabe o que acontece, irmãos? Que começa a se distanciar de Jesus, começa a buscar outro tipo de fogo para se aquecer. Começa a buscar outro tipo de fogo para ver se consegue se manter aquecido. Mas aquele que se afasta de Jesus, ele vai esfriar e não tem fogo estranho que esquente, irmãos. Aí Pedro tenta ficar se aquecendo ali, uma serva passa lá e diz, tu é um deles, você estava com ele. Pedro nega a primeira vez e diz, eu não estava com ele, eu nem conheço esse homem. Primeira vez que Pedro nega. Na segunda vez, a mulher está passando novamente, Pedro está saindo. Pedro ele estava no átrio, depois ele vai saindo de perto. Aí ela fala, você estava com ele, você é um deles. Ele nega novamente. Um outro servo passa e diz, tu és um deles. E ele nega. Vocês sabem que Jesus tinha dito para Pedro e avisado para ele, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Essa expressão galo canta, na realidade era uma troca de turno. Era um soar da trombeta que os pretorianos iriam trocar a guarda. Porque o judeu ele não cuidava de animais sujos como a galinha, por exemplo, o galo. Então era ali uma expressão dos pretorianos, soar, cantar do galo, soar da trombeta. Então soa ou toca a trombeta, e aí Pedro ele lembra que Jesus tinha avisado ele. E de repente Jesus olha para Pedro, só que o olhar de Jesus para nossas vidas, irmãos, nunca é com um olhar de acusação. O olhar de Jesus para nossas vidas é sempre com um olhar de compaixão. Ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu sei quem você é, eu sei da sua limitação. Jesus está olhando para a sua vida, irmão, ele sabe que você não é o melhor, ele sabe que você não é o cara, ele sabe das suas limitações, ele está olhando para você hoje com um olhar de compaixão e te dizendo, só se arrepende, só se rende a mim, olha para mim. Mas aí a palavra diz que Pedro ele se retira, amargurado, e vai para casa. Eu fico imaginando Pedro indo embora, chutando os cascalhos, ali no meio do caminho, pensando no que ele fez. Meu Deus, o que eu fiz? Eu neguei o Senhor, ele disse, ele me avisou, mas eu confessei, falei que eu ia até o final, e eu sou um pecador. Foi para casa, ficou ali a noite inteira, sem dormir, bateu insônia em Pedro, a mulher de Pedro não sabe o que está acontecendo com ele, os filhos muito menos. Pedro está angustiado, está perturbado. Enquanto Pedro está perturbado, Jesus estava sendo julgado já por Pilatos. Jesus é julgado por Pilatos, é julgado por Herodes, é trazido de volta para Pilatos. Mas e Pedro, irmãos? Cadê Pedro nessa história? Cadê aquele que falou que ia até o final? Cadê aquele que falou que ia dar a vida? Ele está perturbado, ele está com as suas emoções abaladas, ele está dentro de casa, dentro de uma depressão. Aí Jesus, ele é recebido ali, esbofeteado, xingado, ele recebe ali 39 chibatadas, e Pedro não aparece, irmãos.
preparam uma coroa de espinho, colocam sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, colocam um manto escarlate sobre ele, declaram que ele era o rei dos judeus, e ele era mesmo, mas eles estavam zombando de Jesus, e Pedro não aparece para se jogar na frente e falar: Jesus, eu estou contigo. Jesus agora é preparado-se uma cruz para Jesus, e Pedro não aparece. Jesus é trilhando o caminho para chegar no monte Caveira, o Gólgota, e Pedro não aparece. Só que no meio do caminho, irmãos, Simão, aí eu penso, é Simão Pedro, mas não era, irmãos, era Simão Cirineu, aquele que nem andou do lado de Jesus, aparece para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então Jesus faz esse caminho para o Monte Caveira, mas Jesus nunca perde sua glória, sabia, irmãos? Até onde ele estava crucificado como um ladrão, as pessoas ali desmerecendo Jesus, ele ainda estava com a glória sobre ele. Sabe por quê, irmãos? Porque quem quiser ver Jesus de baixo, vai ter que olhar para Jesus em cima. Oh Deus! O que Davi disse? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Então aquelas pessoas, pastor, que estavam trilhando aquele caminho, querendo ou não, elas tinham que olhar para cima e falar que aquele ali é Jesus. Elas tinham que olhar para cima e dizer: aquele ali é Jesus. Ele está em cima, a glória é dele. Dá tempo de acontecer muitas coisas, vocês sabem. Jesus fica naquela cruz por 6 horas, transpassa o seu lado com uma lança. Antes, Jesus até fala para Maria e para João: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E eu fico pensando, Pedro poderia estar ali embaixo, e Jesus vai falar para ele: Pedro, eu te conheço, Pedro. Sobre mim está a compaixão, Pedro, não está a acusação. Mas Pedro, irmãos, não aparece. Te pergunto, Pedro, estou falando das nossas vidas. Cadê você, Pedro? Cadê você, Pedro, que promete várias coisas? Chega na hora, esquece. Cadê? Nós somos Pedro. Jesus morre na cruz. Dá tempo de salvar o ladrão, vocês conhecem. E aí, eu penso, Pedro vai ir com os discípulos, ou vai sozinho pedir o corpo de Jesus para Pilatos, mas não é Pedro que vai. Quem vai é José de Arimateia e Nicodemos. Pede o corpo de Jesus, desce o corpo de Jesus no madeiro, coloca no sepulcro novo, o sepulcro que nunca tinha sido usado. Fecha o sepulcro, passa-se o sábado inteiro. E cadê Pedro? Cadê você? As mulheres estão à noite de sábado, pensando em preparar as especiarias para pela manhã e ungir o corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus para o velório. Aleluia. Elas estão indo no meio do caminho, pastor, pensando: quem é que vai remover a pedra? Eu penso, Pedro poderia levantar alguns homens que ele conhecia e fazer isso, mas Jesus não precisa de ninguém para remover a pedra dele. Quando as mulheres chegam na porta do sepulcro, a pedra está removida, elas olham para dentro do sepulcro, e elas veem um anjo sentado onde Jesus estava, e ele diz para as mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus, ele não está aqui, Jesus, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas faz o seguinte, mulheres, vai e leva essa mensagem para os discípulos, mas não só leva para os discípulos, e diz a Pedro. Não diz para os discípulos, diz a Pedro.
fiquei perguntando, mas Pedro não era discípulo? Ele era discípulo, mas Jesus tinha uma mensagem específica para Pedro. Jesus, ele tem uma mensagem específica para você que veio aqui nessa noite. As mulheres vão, avisam os discípulos que estavam trancados, cerrados dentro de uma casa, atônitos. Dizem para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não creram. Jesus aparece para 2 discípulos que estavam indo para Emaús e diz para os discípulos: quem quer me adorar não é para Emaús, vocês estão indo para a direção contrária. Quem quer adorar eu é para Jerusalém. Esses discípulos voltam e avisam para os discípulos que estavam dentro de casa, os 11, perdão. Jesus ressuscitou. Pedro, ele acredita, ele vai até o sepulcro, dá uma olhada, ele fica feliz, mas é aquela alegria momentânea, sabe, irmãos? É assim naquele culto de missões, eu vou mudar, eu vou fazer missões, mas quando chega amanhã, parece que a alegria é momentânea, mas hoje não. Hoje pessoas vão sair daqui diferente. Hoje pessoas não vão sair daqui com alegria momentânea, não é emoção apenas, é Deus, é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Agora, porque eu sei que Pedro não creu que Jesus ressuscitou nesse momento, é porque Pedro, ele volta de frente para o mar, e ele olha e fala assim: eu vou pescar. E ele leva com ele alguns discípulos, eles entram no barco, vão para o mar, e a Bíblia diz que naquela noite, eles não pescaram nada, eles eram profissionais, irmãos. Quem conhece aqui de pesca sabe que quem pesca à noite é porque em fundo do mar fica quente e na superfície os peixes sobem. E aí fica mais fácil até de pescar. Durante o dia não. Durante o dia fica quente em cima e frio embaixo, então os peixes ficam mais no fundo. Naquela noite eles achavam que ia pescar alguma coisa. Porque assim, irmãos, quando a gente acha que não dá certo uma coisa, a gente acha que está tudo acabado e quer voltar a fazer o que fazia. Aí Jesus está dizendo: persevera, fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Eu disse que você ia ser o quê? Eu disse que você ia ser um missionário. Eu disse que você ia ser um ganhador de almas. Você tem que acreditar no ministério que Jesus confiou e no dom que Ele colocou dentro de você. A Bíblia diz que alguém aparece na beira do mar pela manhã e diz: filhos, tem o que comer aí? A Bíblia diz que os discípulos gritam lá do barco, achando que era algum mercador, alguém que queria comprar peixe, e diz: não, nós não apanhamos nada nessa noite. Este alguém que está na beira da praia diz para eles: lança a rede à direita do barco. Eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, eles puxam a rede. E a Bíblia diz que 153 grandes peixes vêm para dentro do barco. Sabe o que acontece, irmãos? Dentro do barco é que João diz para Pedro: Pedro, tem alguma coisa acontecendo lá. E tem alguma coisa acontecendo aqui. Porque chama a gente de filho, dá ordem, e o milagre acontece. Quem está lá na beira é Jesus de Nazaré que está lá, Pedro. Oh! É Ele que está lá. Pedro mergulha, sai nadando. Quando ele chega lá, irmãos, um braseiro está esperando ele novamente. As 2 vezes que aparece a palavra Novo Testamento braseiro, é a parte que Pedro nega, e é a parte que ele se encontra novamente com Jesus. Só que dessa vez, quando Jesus está esperando ele, tem peixe e tem pão na brasa esperando ele. Sabe o que Jesus estava fazendo?
dizendo: quando vocês obedecem, quando vocês ouvem a minha voz, quando vocês estão buscando a bênção, já estou com a bênção preparada nas minhas mãos para te entregar. A Bíblia diz que eles sentam. Já estou perto de finalizar. Só que ninguém se ousava falar que era Jesus. Ninguém pronunciava o seu nome. Um olhava para o outro assim, pastor, e dizia: é ele. Olha só, eu não gosto de falar isso, mas olha só para o seu irmão e diz assim: é ele. Só isso. Sabe por quê? Porque hoje quem está trabalhando aqui é ele. O dono das nossas vidas é ele, irmãos. É ele que está aqui. Jesus está aqui. Eles olhavam. Jesus se dirige a palavra para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro olha e diz: Senhor, eu amo o Senhor. Então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Jesus dirige novamente a palavra a Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu chamei você para fazer. Faz aquilo que eu falei que você ia ser. Eu não falei que você ia ser um ganhador de almas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu não falei que você ia ser um missionário. A terceira vez que Jesus falou: Pedro, tu me amas. A Bíblia diz que Pedro se angustiou e se amargurou e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Porque Pedro, ele estava respondendo Jesus, não era com amor ágape, era com amor filéu, era amor de amigo. Ou seja, Pedro estava dizendo para Jesus: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas o Senhor sabe que eu não é amor de amigo, porque eu não tenho coragem de falar para o Senhor que eu amo o Senhor com amor ágape. Eu errei, eu falhei, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Aí Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque hoje, Pedro, você estava tomando de 3-0 do inimigo, mas eu empato esse jogo hoje. E se você quiser, eu viro esse jogo hoje. Deus está te dizendo nessa noite, irmãos. Tem gente que pode estar tomando de goleada do inimigo aqui, mas Deus está te dizendo: eu empato esse jogo hoje. Jesus está te dizendo: eu empato esse jogo hoje. Só que vai depender de você, se você quer que eu viro. Você quer que eu vire o jogo? Então dê o seu maior glória a Deus e adore o nome santo do Senhor. Apacenta, Deus. A partir desse momento, Pedro é curado do seu psicológico. Por isso que tem pessoas aqui que vão sair curadas do psicológico. Sofreram muito, tentaram desistir, mas Jesus te encontrou hoje aqui, te trouxe hoje para falar com você e dizer para você que Ele está curando a sua mente, curando o seu psicológico, curando o seu coração de tanta angústia, de tanta enfermidade, e tanto sofrimento, e está te dizendo: faz aquilo que eu falei para você fazer, apacenta as minhas ovelhas. Sabe quando isso fica mais nítido, mais notório no ministério de Pedro? É em Atos capítulo 2, quando Pedro prega a palavra do Senhor, prega Jesus, com intrepidez, com fervor, com aquele que teve um verdadeiro encontro com o Senhor, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. Oh, aleluia! Porque Pedro, ele sabia que ele era um fragmento de pedra, que sobre ele a igreja não poderia ser edificada. Jesus disse: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, Deus! As portas do inferno não prevalecerão.
E o que acontece, irmãos, é que a partir daquele momento a igreja só cresceu. E nós estamos aqui hoje. Com a permissão do pastor, posso orar? Se coloque de pé, por gentileza.